Fala, time, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar de um assunto que quando você vira gestor, você vai ter que lidar diariamente, que são métricas. Quando você virar gestor, se esse for seu foco, quando você virar um gestor de pessoas, um gestor de alguma coisa, você vai ter que trabalhar com métricas, por quê? Métricas são dados. E quando a gente vira um gestor, a gente tem que sair do achismo. Ah, eu acho aquilo, não. Cara, você tem que ter certeza do que você está trabalhando, certeza do que está sendo mensurado, e as métricas servem para isso, né? E eu vejo que o pessoal vira e fala, pô, mas métrica é para acabar com a inovação, métrica é para burocratizar alguma coisa, é para controlar os desenvolvedores. Mas não é nada disso, tá? Tem gente que realmente usa métricas para essas coisas do mal, mas métricas em si, num processo adequado, eles são bem úteis no dia a dia para a evolução do time, para a evolução da empresa, para a evolução do produto, evolução de tecnologia. E o que são métricas, basicamente? Métricas são medidas quantitativas para definir se um processo está indo bem ou está indo mal. Então, se o processo precisa de melhoria, se a gente não precisa se preocupar tanto com esse processo, as métricas já servem para isso, para a gente metrificar um processo. E tem uma frase que eu gosto bastante de um autor de livro, que é o Rafael Albino, é o livro de Métricas Ágeis que eu estou lendo atualmente. Tem uma parte do livro aqui que eu gosto bastante, que é: metrificar é o primeiro passo para o controle e eventualmente para a melhoria. Se você não consegue medir algo, você não consegue entendê-lo. Se você não consegue entendê-lo, você não consegue controlá-lo. Se você não consegue controlá-lo, você não consegue melhorá-lo. Então, a ideia de você metrificar alguma coisa é você ter o controle do que está acontecendo e para poder melhorar esse processo, né? E, que nem eu falei, quando você vira gestor, vira gerente de alguma área, supervisor, coordenador, engenheiro de engenharia, o nome que você quiser, a gente vai trabalhar muito com métricas. Então, o time de produto vai ter as métricas deles, então vai ser OKRs, os KPIs, vai ser quantidade de usuários ativos no mês, quantidade de usuários ativos no dia. O time de marketing vai ter o custo por aquisição, quanto custa um clique, vai ter o ROI de investimento por marketing, né, por anúncio. Mas aqui a gente vai focar em tecnologia, né? Então aqui a gente vai falar das métricas que um gestor de tecnologia deve conhecer do seu time e da sua empresa de uma maneira geral. Bom, eu vejo que o gestor de tecnologia ele tem 3 processos na mão dele quando ele está fazendo o trabalho dele, que é o processo de pessoas, é o processo de delivery e o processo de tecnologia. O processo de pessoa é o famoso, você vai ser o supervisor de alguém, né? Você vai ser o gerente, vai ser o líder de alguém. Então você vai ter que fazer feedbacks constantes com a pessoa, você vai ter que entender se a pessoa está evoluindo tecnicamente, se a pessoa não está evoluindo, se ela está estagnada, se ela está fazendo downgrade. Downgrade não, né? Mas se ela está voltando algumas casas, né? Tipo, algum conceito que ela já sabia, agora ela não está aplicando mais. Você tem que entender o porquê disso, então a pessoa pode estar desanimada, a pessoa pode estar com algum problema familiar, tá? Então, essa é a métrica de pessoas que eu vejo que é muito forte no dia a dia. E é uma coisa que, normalmente, quando você vira gestor, você já faz isso de forma automática. Principalmente ali na daily com o time, você estando próximo do time, você consegue pegar isso de uma maneira mais fácil. Eu acredito que não seja a métrica mais difícil assim no dia a dia. A não ser que você realmente não gosta muito dessa parte de contato com pessoas, mas aí você não viraria um gestor, né? Se você ficaria na área técnica. O outro processo que o gestor é responsável é o processo de delivery, né? Então, quando a gente fala delivery, é o processo de entrega, né? Então, tá vendo o que está no backlog, ver o burn down, ver o burn up. Então, saber quanto que o seu time entrega de story points, saber quantos de bugs são resolvidos por sprint, saber a capacidade de cada um do seu time, saber que tipo de história o time consegue lidar, saber como um refinamento deve ser tocado. Então, essas são métricas que você tem que saber e anda muito forte. Essa eu acho que é um tipo de métrica um pouco mais difícil para quem vem da área de desenvolvimento, vem para a área de gestão, que normalmente a gente já está acostumado a ver só o nosso card ali, no máximo o card de um amigo próximo, né, de um colega ali, só que a gente não vê o todo. E como gestor você tem que ver o todo, porque a sua entrega é a entrega geral no delivery, né? Então todo mundo tem que entregar para você ter uma entrega. Você não tem um card no board, então é bem legal você saber esse processo. Então acho que quantos de ponto, né, o throughput que o seu time entrega no final da sprint, quanto o tipo de atividade que o seu time está investindo tempo, né? Então, é uma história de entrega de valor para o usuário, é uma história de entrega de valor para a tecnologia, é um bug, é um toil, sabe? É um item de suporte. Então, acho que é bem legal você ter essas métricas para saber, até quando vierem te perguntar, você ter isso na ponta da língua, né?
E aí a gente vai para a parte de tecnologia, que fica muito naquele meio termo, né? Então, se você era da área técnica, você vai se focar muito nisso, vai esquecer as outras. E às vezes você vai ficar muito em uma só e vai esquecer as outras. Então aqui você tem que fazer um bem bolado. Tem que saber, tipo, o momento certo de entrar numa métrica um pouco mais a fundo, saber quando você só vê de cima. E algumas métricas que eu considero importante para a parte de tecnologia então, custos, quanto custa a sua infraestrutura, né? Então, a sua nuvem, se você tiver, a sua Azure, a sua AWS, se ela vem aumentando, se ela vem diminuindo, as coisas que você utiliza na sua infra, né? Então, o tipo de máquina, ou se vocês usam alguma coisa serverless, que tipo de banco de dados que vocês usam. Então é muito legal você ter isso. Por quê? Porque custos é uma coisa que o pessoal pergunta muito quando você entra nessa área, né? Então você tem que estar sempre com a resposta na ponta da língua. Pô, aumentou 10%, mas aumentou por conta disso. Não, diminuímos, a gente fez um esforço ali na sprint para a gente diminuir esse custo, diminuir o banco de dados. Então a parte de custos eu vejo que é muito importante. Quais são os sistemas críticos, né? E como eles estão com relação a testes unitários. Então você não precisa entrar muito no core ali para ver tipo, qual classe está com muito teste unitário. É você definir o que são os seus sistemas críticos, né? Então, por exemplo, sistema de login, sistema de pagamento, de transferência, e verificar, pô, esse aqui está com 90%, então está com uma qualidade boa. Pô, esse aqui está com 25%, então é melhor a gente dar um foco maior nesse. E ver também se a relação de bugs que chega no processo de delivery pode ser resolvida você criando testes, né? Então tem tudo esse jogo de processo. Então um processo de tecnologia, se você resolver uma métrica ali que está muito ruim, às vezes acaba refletindo na métrica de delivery, porque você não vai ter tanto bug e vai conseguir focar em inovação, conseguir focar em entrega de usuário, né? Então essas são as métricas. Então métricas de pessoa, métrica de delivery e métricas de tecnologia. Bom, também continuando em métricas de tecnologia, saber quais linguagens seus microserviços usam, né? Então, se você trabalha com monolito, você trabalha com microserviço, o quanto tempo a taxa de resposta, né? Então, pô, o serviço demora normalmente 10 milissegundos para responder, mas teve um mês aí que a média foi de 15, o porquê desse aumento, entendeu? Então, as métricas de tecnologia estão mais na parte ali de custos, de latência, de linguagem que vocês trabalham, e não muito ali na parte de código, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo sobre métricas. Métricas é uma coisa que no começo é bem difícil de você ir pegando, mas ao longo do tempo vocês vão descobrindo algumas métricas a mais, né? Cada empresa trabalha com um tipo de métrica também, então não é só porque eu falei essas métricas que vocês só vão trabalhar com essas, tem empresas que podem trabalhar com algumas outras, mas eu atualmente trabalho bastante com essas métricas, né? Então quis passar essa visão aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, valeu!